Olá, alunos do 7º ano. Hoje, na semana 22, nós vamos trabalhar a economia colonial, primeira parte. A produção econômica brasileira, da colônia brasileira, ela era voltada para o mercado externo, direcionado para a metrópole, que era Portugal. Porque naquela época eles tinham um acordo chamado Pacto Colonial, aonde a colônia só poderia negociar com a metrópole, onde a metrópole, depois de receber a mercadoria da colônia, venderia para outros países. E nós tivemos várias atividades, que foram divididas em ciclos ou períodos. O primeiro período que nós tivemos foi a do pau-brasil, que eu não coloquei aqui, que foi no período pré-colonial, que foi aonde, antes de haver a colonização, eles vieram aqui para descobrir o que tinha dentro do Brasil e acharam o pau-brasil. E a mão de obra naquela época eram os indígenas, que trabalhavam através do chamado escambo, que era a troca de mercadorias, que eu já falei nas aulas passadas. Então, vamos falar um pouco desse processo econômico dentro da colônia. Primeiro e importante que nós tivemos foi a chamada lavoura açucareira ou ciclo do açúcar. Ela foi uma das maiores riquezas do Brasil. Produzia a chamada cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar tinha uma estrutura chamada de plantation. O que é o plantation? É a conciliação da monocultura, que é um produto plantado em grande quantidade de terra, o latifúndio, que é a produção desse produto em grandes terras, em grandes faixas de terra, e a mão de obra escrava, do negro. Tá? O que levou, chegou à produção do açúcar? Primeiro, Portugal, antes de chegar aqui a trazer a cana-de-açúcar para cá, ela tinha essa produção em algumas ilhas da África. E uma dessas ilhas era as ilhas dos Açores, que deu muito certo a produção. Então, eles trouxeram as mudas para cá. A cana-de-açúcar, ou açúcar produzido, ele valia muito lá na Europa. Então, esse mercado era muito rico para Portugal. O clima e o solo do Brasil, ele deu muito bem com a produção da cana. E, logicamente, um dos principais países que fortaleceu essa nossa produção foi a Holanda. A Holanda foi um país que ajudou aqui dentro, a inovar a produção da cana-de-açúcar, a colocar investimento dentro dessa produção. Mas foi também um período, de desavença entre Portugal e Espanha. Por quê? A Espanha ela não se dava bem com a Holanda. E aí ela vai brigar com Portugal, por causa que Portugal havia deixado a Holanda se instalar aqui no Brasil. E a partir daí vai acontecer o que a gente chama União Ibérica. Essa União Ibérica, como eu coloquei aqui, a Holanda, que era potência rival da coroa espanhola, invade 2 vezes o Brasil, na Bahia e Pernambuco. Sendo que na Bahia não deu certo e em Pernambuco deu. Eles permaneceram no Brasil de 1630 a 1654. Logicamente que depois eles foram expulsos, E o Brasil ficou um bom tempo sob a autonomia da Espanha. Exatamente por quê? Porque foi a Espanha que expulsou a Holanda daqui. Nesse período, houve um governo muito forte, que foi o governo de Maurício de Nassau. Nassau, ele desenvolveu muito a época da cana-de-açúcar. Ele fez investimento direto na produção, ele fez empréstimo para os grandes proprietários, Ele financiou engenhos, lavouras,
fez empréstimo para que os pequenos e médios proprietários comprassem mais terras. Ele diminuiu os impostos. Só que ele era holandês. E aí, né, aquele dinheiro que antes ele pagava para a Espanha ou para Portugal, ia diretamente para a Holanda. E isso fez com que houvesse uma maior briga entre Portugal e Espanha. E aí, com essa briga, né, entre Portugal e Espanha por causa disso, houve a expulsão dos holandeses, né? Portugal conseguiu expulsar os holandeses do Brasil. Com isso, também, ele finalizou o poder da Espanha dentro do Brasil. Só que a Holanda, que investia tanto no Brasil, quando ela foi expulsa, o que acontece? Ela vai para a ilha das Antilhas, aonde era colônia dela, da Holanda, e começa a investir no açúcar das Antilhas. E aí, o que acontece com o nosso açúcar? Ele entra em decadência. Por quê? Porque a Holanda consegue produzir nas Antilhas um açúcar melhor do que o nosso, com preço mais barato. Então, com isso, a Europa, que comprava antes o nosso açúcar, começou a comprar o açúcar das ilhas das Antilhas. E aí a nossa produção entrou em decadência. E aí vai surgir outros períodos, como a pecuária, né, que fez com que a população começasse a crescer para o interior. Por quê? Porque o gado, quando chegou no Brasil, ele começou a se reproduzir. E ele começou a alimentar da lavoura açucareira. Como a lavoura açucareira eram os olhos da menina de Portugal, né? O que ele fez? O que o Portugal fez? Começou a empurrar o gado para o interior. Então, muita gente saiu do litoral, foi para dentro do Brasil, e com isso a pecuária começou a se desenvolver por várias outras regiões, né? Apesar também que as fazendas de gado, eles precisavam ser latifúndios também, e eles produziam, além do próprio gado, da carne, eles produziam o couro, o leite, os animais também serviam para carga. E também quem trabalhava nessa produção era também, quem era mão de obra, era o trabalho escravo, que também tinha a mão de obra livre. Outro período que nós tivemos foi o algodão. Essa produção, que é chamada produção cotonífera, né? Ela predominou principalmente no Maranhão, e ela tinha como principal mercado consumidor a Inglaterra. Por quê? Porque naquela época a Inglaterra estava começando o que a gente chama de Revolução Industrial. E a Revolução Industrial da Inglaterra, ela vai começar principalmente na indústria têxtil, que é a indústria de tecidos. Então, ela comprava muito nosso algodão por causa desse período. Outro produto que nós temos também é o tabaco. O tabaco, né, é o que a gente chama, é uma parte muito importante do que a gente conhece hoje do cigarro, né? Ela foi destinada ela destinou enquanto durou a criação, né, do tráfico de escravos. Por quê? Porque era uma troca. Eles faziam uma troca entre o escravo e o tabaco. Por quê? Porque em algumas outras regiões não existia esse produto. Então, um dos maiores produtores era aqui no Brasil. Então, muitos escravos vinham, né, e eles eram vendidos, né, quer dizer, comprados. O dinheiro, né, a moeda de troca era o tabaco. Em cima dessa pequena explicação, vocês vão responder as atividades. Se tiver dúvida, procure o material de referência, ou me chamem, ou até o livro de vocês.
Até a próxima!